Já era. Caralho, fio! Engoliu, filho. Gente, sai daí, pelo amor de Deus! 7 de novembro de 2017. Uma cratera se abre na comunidade do Contorno em Petrópolis, local onde passa a construção do túnel do novo acesso da subida Rio Petrópolis. Após 7 meses, o buraco está tapado. A rodovia BR-040 está funcionando normalmente, mas os moradores continuam fora de suas residências e ainda não sabem o que irá acontecer com suas casas e suas vidas. De acordo com o laudo da Defesa Civil do dia 10 de novembro de 2017, foram 266 desalojados e 296 mil pessoas afetadas diretamente pelo desastre, pois além de interditar as casas, a BR-040 que liga Brasília ao Rio de Janeiro também teve que ser interditada. Os moradores do contorno estão atualmente morando de aluguel pago pela Concer, mas logo após o acidente tiveram que ficar em casas de amigos e parentes. Eu fiquei um mês sem conseguir local para alugar, sem conseguir casa. Então durante um mês eu fiquei meio que nômade, dormia ora na casa da mãe da minha esposa, ora eu dormia na casa de um amigo, ora eu dormia na casa de um outro amigo. Fui acolhido pela casa, pela minha filha. E nós ficamos ali mais de quase 2 meses na sala, dormindo no chão, ela aí também tirando a privacidade deles. A Concer tem pago um aluguel de até R$1.000 para as 55 famílias que estão atualmente fora de suas casas. Eles deram o aluguel, no caso, a cesta básica, então por enquanto está seguindo direitinho. Só que a gente queria mesmo era voltar para casa, né? A comunidade do contorno é antiga e foi construída antes mesmo da subida da serra que é utilizada atualmente. Desde 1947, que a minha família mora ali naquela área, a minha esposa foi nascida ali, naquela área, está com 71 anos. Então, você vê, nunca aconteceu nada que desabonasse a nossa comunidade. Assim, tipo de, como se diz, coisas naturais. A minha mãe nasceu lá também, meu tio também. Meu tio tem 72 anos, minha mãe 67. Entendeu? Nós convivemos lá, é terreno próprio, não é invasão. A escola Leonardo Boff, que existe desde 1986, foi construída pelos próprios moradores e teve que ser realocada em outro bairro. Nós tínhamos um espaço interno 3 vezes maior do que nós estamos hoje. Estamos numa casa adaptada para atender emergencialmente a escola Leonardo Boff, para que ela não se perdesse nessa trajetória da saída nossa de lá, e perdemos muitas atividades nossas, perdemos a nossa história. Na memória ficam fragmentos do dia do incidente. A escola até o ano passado tinha educadores em tempo integral. Com essa mudança, algumas atividades tiveram que ser interrompidas. A obra do túnel foi iniciada em 2013 pela Concer, mas foi paralisada em julho de 2016 pela falta de aportes que deveriam ser repassados da União para a empresa, segundo nota publicada por ela. A paralisação fez com que se acumulasse água dentro do túnel. O que eu posso te afirmar é que uma obra parada sem manutenção é muito perigosa. E uma obra parada que a gente chega na conclusão de que no momento lá que que o túnel estava cheio d'água, que não havia drenagem e tal, é muito perigoso. Antes estava ruim, agora bombeando, o risco aumenta. Porque você vai tirar a água daquele setor e você vai ter todo um alívio de pressão. Primeiro você pressionou e entrou em equilíbrio. E agora você tira a água e aquilo vai entrar em um segundo momento de desequilíbrio. Joana também falou sobre a atuação do DRM no acidente. A gente participou da elaboração do contorno do polígono de risco. A Defesa Civil também se pronunciou sobre a atuação deles. A Defesa Civil fez, e é o papel dela, fazer relatórios de interdição de imóveis por precaução, né? Os imóveis foram interditados, né? E essa interdição ela é feita pela Defesa Civil.
É um documento da Defesa Civil. Dia 13 de junho de 2018, houve um debate no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro sobre a cratera, ou como chamam os especialistas, a subsidência, que é um afundamento abrupto ou gradativo da superfície da Terra, com pouco ou nenhum movimento horizontal. Marcelo Reichin, da construtora PCE contratada para as obras da subida da serra, e Willy Lacerda, consultor da Concer, participaram do debate trazendo conclusões parciais do caso. Um dos participantes do debate foi o professor da UFRJ, Renato Cabral, que falou sobre o evento. O que eu vi com uma certa perplexidade foi, primeiro, uma versão da PCE, através de um estudo feito pelo pessoal lá de Recife e os estudos da própria PCE, em que eles mostram dados de sondagem, dados de observação direta do buraco feito pela subsidência, em que eles afirmam categoricamente que não foram constatadas fraturas, falhas. E aí, logo depois, o consultor contratado pela PCE, o professor Willy Lacerda, ele apresenta um estudo totalmente conflitante, onde o arcabouço da argumentação dele é em cima de que ali ocorreriam, entre aspas, cavidades em subsuperfície, e que essas cavidades teriam cheias de água, né, e que essa água, passando por essas cavidades, teria carreado o material e provocado, independente da presença do túnel lá, uma subsidência. Ou seja, se você tem cavidades em subsuperfície, se está passando água e se essa água carreia material inconsolidado, solo, rocha alterada e tal, então ele disse exatamente o oposto do outro, que ali naquele trecho está cheio de fratura, está cheio de falha. Em relação ao incidente e à formação geológica do estado do Rio de Janeiro, Joana, Yuri e Renato falaram sobre o caso. Aqui no DRM a gente não tem, no levantamento bibliográfico, nada que se refira à subsidência. Não há um registro de uma situação dentro de Petrópolis parecida com aquela, né? Com a abertura de uma cratera, né? Enfim, daquela dimensão, enfim. Até pela questão de geologia da região aqui. Bom, eu trabalho com espeleologia no Rio de Janeiro há muitos anos, há mais de 20 anos, e eu não conheço nenhuma dolina em rocha carbonática lá do norte do estado, que tem mármore, que gera caverna e tal, quanto mais em rocha gneissica. Não existe exemplo aqui no Rio de Janeiro de uma subsidência desse porte natural gerada pelo que ele falou de cavidades debaixo do subsolo. Então fica meio difícil acreditar que o túnel não tenha nada a ver com essa história. O estudo feito pela antropóloga Kênia Gonçalves do Ministério Público Federal diz que, além do trauma psicológico causado pelo acidente, houve estresse emocional por não saber para onde as pessoas iriam residir, a deterioração das casas dos pertences durante a interdição, prejuízos econômicos, além de estudos que relatam que o deslocamento compulsório de comunidades de baixa renda acarreta em uma tendência de empobrecimento da população deslocada. Jaqueline, Haroldo e Fábio contam o que essas mudanças ocasionaram na vida deles. E eu sofro com síndrome do pânico há anos. Desde os meus 18 anos, faço tratamento, tá? Psiquiátrico. Tomo remédio controlado. Estava andando controlada, não tinha problemas. Só quando acontece alguma coisa desse tipo que aconteceu com a gente da Concer, que abala. Hoje eu tenho 64 degraus para subir. E esse 64 degraus me prejudicou muito. A minha coluna, hoje eu estou sofrendo da coluna, estou sofrendo das pernas, eu não estou podendo fazer o que eu fazia, porque dói, estou em tratamento. Impactou bastante coisa, né, cara? O serviço, por exemplo, meu, trabalho no Quitandinho, tá em Correia, já fica bem mais difícil tu pegar e sair para poder trabalhar. A geóloga Ana Caroline Duarte estava à frente do caso pela Defesa Civil junto ao professor da UERJ, Cláudio Amaral. Mas após 3 meses das investigações, ela foi transferida para a Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis. Perguntada sobre o tema, ela disse que foi realocada em outro setor
e que o trabalho feito com Cláudio chegou ao objetivo proposto de elaboração de um relatório com as possíveis causas do desastre. Sobre a própria Conser estar investigando as causas da cratera, ela acredita que a empresa esteja conduzindo adequadamente as investigações para descobrir as causas do incidente. A empresa fazer seu laudo não tem o menor problema. A empresa ter seu laudo. Mas esse laudo da empresa deveria ser um laudo para confrontar um laudo autônomo. Seria uma segurança da empresa contratar alguém, ou uma empresa, ou uma outra empresa, para fazer um laudo sobre o acidente, para ela ter um respaldo para confrontar um outro laudo feito por um órgão público ou o que seja. Foi feito contato com a Conser, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e o Ministério Público Federal sobre o tema, mas até o momento nenhuma delas quis se pronunciar oficialmente. A pista foi liberada parcialmente dia 30 de abril e em seguida foi liberado por completo, mas as casas ainda continuam interditadas. Que é isso que é a nossa angústia. Se a estrada está desinterditada, por que não há também um movimento de interesse para desinterditar as casas? Por que não há esse interesse? Porque para a estrada houve um interesse rápido de desinterditar. E quem assinou essa desinterdição? A Defesa Civil. E por que as casas continuam interditadas? Sendo que está no mesmo diâmetro mesmo local de risco. Está no mesmo território. Os usuários estão correndo o mesmo risco. O usuário da pista, então... E está pagando, correndo risco. Os moradores reclamam também de seus imóveis estarem há tanto tempo sem manutenção, assim como deve ser feita uma avaliação de como está a infraestrutura do local atualmente. O local agora precisa de investimento, precisa de infraestrutura. A parte de esgoto, né, a encanação de esgoto precisa ser revista agora. A gente precisa de novo que tenha a energia novamente sendo reabastecida. A gente não tem mais energia elétrica no local. Tem que ter um plano de ação. Esse plano de ação qual é? É recuperar as casas, recolocar as pessoas, indenizar as pessoas. Tem que ter uma atitude. E está faltando, na minha opinião, falta essa atitude da Conser e da própria prefeitura também. Muitos moradores pretendem voltar às suas casas e querem que a obra seja retomada pela construtora. Eu não era contra a abertura do túnel, não podia ser, porque o túnel era uma coisa que ia beneficiar todo mundo. Mas essa área desse benefício tinha um custo, mas esse custo não podia ser a vida das pessoas, porque nós estamos em cima daquela, morando ali, muito antes da estrada. Dar continuidade à obra, ninguém é contra, eu não sou contra. Eles têm que continuar, porque senão aí o risco vai ser pior. Aí vai ter risco para a nossa comunidade e outras comunidades que também estão envolvidas nesse traçado do túnel. Apesar da esperança de voltarem às suas casas, existem ainda muitas dúvidas sobre a cratera, como foram conduzidas as obras da nova subida da Serra de Petrópolis e no desfecho que terá para os moradores da comunidade do contorno. Tudo que nós queremos agora é voltar para a nossa vida, né, com normalidade, é voltar para minha casa, não é ir para nenhum outro local, é voltar para minha casa. No momento que você foi expulso daquela sua casa, você não se sente bem em lugar nenhum. Sabe que não dá para se sentir. Você está amparado, mas até quando? Até quando eles provar que não foi eles e abandonar nós? E aí, nós vamos ficar sem moradia? Nós vamos para onde? Muitas das vezes os técnicos eles acham que são iluminados por Deus, porque eles sabem os cálculos, né, preveem tudo nos cálculos, e agora eles não preveem sobre as nossas vidas. Haroldo, Cristiano, Jaqueline, Fábio, Paulo e Angélica são antigos moradores do local. Afastados há mais de 7 meses de seus lares, eles se perguntam todos os dias quando vão voltar para suas casas. Infelizmente, nós não sabemos essa resposta ainda.